Aula 13. Os tipos de anestesia. Com o Dr. Diego Mai, gerente médico da equipe de anestesia do Hospital Israelita Albert Einstein. Vamos falar sobre as diferenças entre as anestesias, como são aplicadas e os seus efeitos, os medicamentos usados e as contraindicações, e a recuperação no pós-parto. Basicamente, a gente tem dois grandes grupos de anestesia, né? A anestesia geral, que é só usada na exceção da exceção da exceção dos partos, e os bloqueios, são as famosas raquianestesia, peridural e atualmente bastante usado o duplo bloqueio. Para cesárea, a gente usa muito mais a raquianestesia, que é uma anestesia que ela proporciona uma anestesia propriamente dita mais intensa, praticamente da cintura para baixo, que é onde vai ser realizado o corte da cesárea. A anestesia é feita na região lombar. A raquidiana passa pela pele, pelos tecidos até parar no líquor, um líquido que fica dentro da nossa coluna. É uma anestesia que age muito rápido e bloqueia totalmente os movimentos da cintura para baixo. A ponta dessa agulha é arredondada e grossa. Assim, ela não rasga as estruturas da região, apenas empurra os nervos, o que é essencial para a recuperação do pós-parto. Nessa anestesia, você não vai conseguir nem mexer as pernas, não vai sentir dor. Ela é uma anestesia de dose única. A gente vai aplicar ela uma vez e uma vez aplicada essa anestesia, ela tem uma duração média de 3 a 4 horas. Na anestesia da cesárea, você vai sentir primeiro as pernas esquentarem, em seguida um formigamento até perder o movimento integral da cintura para baixo. É muito comum também que a gestante tenha uma queda de pressão que é totalmente controlada. O que você sente se a pressão cair? Normalmente um enjoo, mal-estar, às vezes um pouco de desconforto, muitas vezes é uma sensação que não é bem definida. Tem duas coisas que a gente faz normalmente para ajudar que a pressão não caia. Uma, você vai perceber que sempre vai ter alguém empurrando a sua barriga para a esquerda, que a gente faz isso para que mais sangue volte e que a pressão não caia. E o anestesista pode administrar medicações para manterem a pressão em níveis legais. Quando for um parto normal, a gente tem 3 opções para fazer dependendo de que momento o parto tiver. Quando é um parto que já está para nascer, ou seja, você já chegou na sala de parto e está com dilatação total e vai ser naquele momento e você precisa de uma anestesia para não sentir dor, a gente consegue fazer com uma raquianestesia com uma dose menor. E aí vai anestesiar só o períneo, que é a região por onde o seu neném vai sair, e você não vai sentir dor. Se o trabalho de parto estiver ocorrendo e estiver no meio do caminho, a anestesia que a gente pode fazer é um duplo bloqueio, que é uma raquianestesia associada a uma peridural ou uma peridural simples. Na anestesia peridural, a aplicação do medicamento é feita após a dura mater, no espaço peridural, ou seja, ela é aplicada numa camada mais superficial. Ela pode ser administrada durante o trabalho de parto, independente do tempo que ele levar. Quando necessário, o anestesista vai trocar esta agulha por um catéter, que é como um canudo bem fino, e na medida que o parto avança, ele pode aplicar mais anestésico. O duplo bloqueio é a união das duas anestesias, a raquianestesia e a peridural juntas. O anestesista primeiro aplica o bloqueio no espaço peridural e em seguida no líquor. A agulha é substituída por um catéter, exatamente como é feito na peridural sozinha, e conforme o andamento do parto, ele terá liberdade para colocar mais medicamento. Nas anestesias, geralmente, a paciente em geral está sentada, em coisas importantes para que a peridural, a raquio, o duplo bloqueio sejam feitos de maneira mais fácil para o anestesista e para você também. Ombros sempre bem relaxados, o queixo encostado no peito e o mais relaxada possível. Importante lembrar que enquanto o anestesista estiver fazendo a anestesia, ele vai pedir para você não se mexer. E a gente sabe que não é fácil, porque tem momentos em que tem contração, tem momentos em que você vai sentir dor, pode não se sentir confortável. Se você for precisar se mexer por algum motivo, é importante avisar o anestesista. Geralmente o que você vai sentir é uma picadinha nas costas. É uma picadinha em geral ardida, porque é um pouco de anestésico local que a gente usa e ele arde num primeiro momento. Mas não é nada muito intenso e passa muito rápido. Depois não sente dor. Em relação aos anestésicos que são utilizados, a gente usa basicamente 2 grandes grupos. O anestésico local, que é a famosa xilocaína e outras medicações da mesma família, e os analgésicos, que a gente usa em geral opioides, que são a morfina e o sulfentanil
mais comumente utilizados hoje em dia. Existem algumas contraindicações para bloqueios em geral, não só no caso do parto, que são alterações de coagulação e infecções no lugar do procedimento. Uma outra indicação é se você não quiser a anestesia, o que eu não acho recomendável. É muito raro ter alergia tanto aos anestésicos locais quanto aos opioides, mas é óbvio que algumas pessoas têm essas alergias. No caso, a gente tem que pensar em alternativas, mas hoje em dia, com os anestésicos novos, cada vez mais eles são menos alergênicos. Vamos separar então também na recuperação em relação aos dois tipos de parto, cesáreo e o parto normal. O parto cesáreo, como eu falei, que é uma anestesia propriamente dita e ela tem um tempo relativamente fixo, a volta disso é que aos poucos você vai começar a perceber que a perna mexe, apesar de você não sentir mexer a perna, ela vai mexer. Depois você vai sentir que você efetivamente está mexendo a perna. Depois você vai sentir um certo formigamento, depois você vai sentir que a sua perna está localizada em algum lugar do espaço e a última coisa que você vai voltar a sentir é dor. No pós-operatório é muito comum coceira, que é um dos efeitos dos opioides, principalmente da morfina, eventualmente retenção urinária, que não é comum porque no parto cesáreo a gestante está sempre sondada, e eventualmente náusea e vômito, que é muito pouco comum. Já no parto normal, como foi só uma analgesia, você não sente muito a volta dessa anestesia. Às vezes está com o bumbum adormecido, começa a sentir que ele vai voltando aos pouquinhos. Pode também ter coceira no pós-operatório, pode ter um pouquinho de retenção urinária, pode ter náusea e vômito, mas muito menos comum ainda do que da cesárea. É muito comum, principalmente no parto cesárea, sentir frio depois que a anestesia começa a passar. Porque durante o parto você perde muito calor, perde sangue, perde líquidos, se expõe à sala que tem um ar-condicionado ligado. Coisas que a gente pode fazer para tentar evitar isso sempre é usar soro aquecido e usar algum tipo de aquecimento através de infusão de ar quente num cobertor. Gostaria, para finalizar, de dizer que podem ficar tranquilas, a anestesia para parto e analgesia são procedimentos super seguros, realizados diariamente, em diversas ocasiões. E lembre-se de conversar sempre com o seu anestesista, é ele que vai estar lá do seu lado te ajudando e te apoiando nesse momento. Na próxima aula você vai saber quais são os sinais do parto.